ideia sobre nós, e o caos criativo nos faz atuar sempre. Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Espero que esteja tudo bem com todos. Vamos falar finalmente do Exu Tranca-Ruas do Luar. Eu sei que quase não estou aparecendo aqui. Nós estamos com várias atividades no terreiro. Não está me sobrando tempo para vir aqui gravar, mas sempre eu estou pensando, tem que gravar um vídeo no YouTube. Só que sempre eu estou dando uma observada aqui, vendo os comentários e as pessoas me pedindo para falar sobre alguns Exus, sobre algumas pombogiras, que na verdade tem alguns Exus que eu já até falei. Então geralmente eu fico, não, eu já tenho esse vídeo gravado, né? E algumas pombogiras que eu não falei, vou falar. Sobre alguns Exus também que eu não falei, eu vou falar sobre eles. Peço aí calma, né, para vocês. E hoje eu quero falar sobre um Exu enigmático, que é o Exu Tranca-Ruas do Luar. Muitas pessoas chamam ele de Tranca-Rua Estradeiro ou Tranca-Rua da Estrada, né? Alguns chamam ele também de Tranca-Rua Cigano, né? Só que isso não afeta o trabalho desse grande Exu, que é diferente de alguns tranca-ruas também. Nós vamos ver então que o tranca-rua, ele se desdobra para outros reinos, e o interessante, a ligação do tranca-rua do Luar, é porque ele está inserido no reino da Lira, né? Tendo aí o comandante, o Exu Rei, das 7 liras, e a pombogira rainha das 7 liras. Dentro desse reino da Lira estão, então, o povo do Luar, sendo comandados, esse sub-reino, comandado pelo Exu Lua Negra e a pombogira do Luar. Então nós vamos observar que esse Exu, ele torna-se enigmático, porque ele fica entre as rotas e fica entre o comércio também. E aí fica complicado de definir esse Exu, e as pessoas às vezes não sabem definir qual é o verdadeiro papel do Exu Tranca-Rua do Luar. Primeiramente, nós vamos falar sobre o poder da Lua, lembrando a vocês que quando eu falo de Lua, eu falo daquelas noites lindas, né? Aquelas noites de luar. Como nós mencionamos aí, o Exu Lua Negra, nós vamos observar também que existem pontos onde essa lua fica escura, ou ausência dessa lua. Então, esse Exu trabalha com todos esses abismos, trabalha no amor, na paixão, ele trabalha na escuridão. Então, ele trabalha na escuridão da própria alma. Então, quando eu falo de lua, eu falo também de ciclos, eu falo de deusas. Vamos lembrar aqui que esse Exu conhece muito bem as deusas, né? Selene, a deusa Hécate, a deusa Ártemis. E vamos ver então essa tríplice face, né? Das deusas, né? Então, a Selene simboliza aquela lua crescente. Hécate simboliza a lua cheia. E Ártemis simboliza, então, a lua minguante. Então, nós vamos observar que esse Exu, ele está sempre olhando para o céu, porque existem mitos sobre essa deusa Selene, né? Sobre ela carregar a lua, né? Então, assim, esse Exu, ele está muito conectado com essa deusa. Nós somos criticados muitas vezes, e as pessoas falam assim, que banda luciferiana acha os Exus insuficientes, então eles misturam e mesclam demônios e tal. Algumas pessoas falam que praticamos a goécia salomônica e tudo mais. Conhecer a quimbanda luciferiana, pessoal, eu sempre falo que não é algo para todos. Nem todos podem nos conhecer. Tem pessoas que nos prejulgam e acham que nos conhecem. E algumas pessoas falam assim, não há necessidade
de existir uma quimbanda luciferiana. Mas nós existimos. E as pessoas, sabe, precisam nos engolir, porque nós existimos. Entendeu? Não é porque você acha que nós devemos deixarmos de existirmos que nós vamos desistir, sabe? Quando o Exu está no processo, não há desistência, entendeu? Então, o Exu Lucifer, que é o fundador da nossa quimbanda, é ele que desenvolve tudo isso. Então, lutar contra a quimbanda luciferiana é lutar contra o próprio Exu Lucifer. Então, vocês não vão ter poder para lidar com o Exu, que tem um poder mental muito grandioso. Não tem como lutar contra isso. Então, eu sempre falo que nós chegamos para ficarmos. Então, quando eu falo que o tranca-rua do luar conhece a deusa Selene, conhece a deusa Hecate muito bem, porque quando a gente fala da deusa Hecate, é impossível falar de encruzilhadas, é impossível falar da tocha, é impossível a gente mencionar esse Exu sem falarmos um pouco dessa deusa, que é a senhora da tocha, né, da encruzilhada. Então, assim, e essa ligação com o mundo dos mortos. Então, assim, tem tudo a ver. E eu sempre repito que os Exus têm esse poder em si, e a quimbanda é independente dos deuses e das deusas. Só existe uma parceria de poder. Então eles trabalham junto. Só que nenhum subjuga o outro. É isso que as pessoas não entendem. Então vamos lá. Esse Exu é aquele tipo de Exu, por exemplo, você quer mudar de uma cidade para outra. Então esse Exu, ele é o protetor das mudanças, ele é o protetor daqueles que querem novos horizontes para a sua vida, novas mudanças, novos desafios. Então, sempre quando você for mudar de casa, sempre quando você for mudar de serviço, você vai deixar um serviço e você quer outro trabalho. Qual seria um Exu apropriado? Seria o tranca-rua do luar. Por quê? Ele é aquele Exu que então vai fazer essa rota para que você chegue até o seu objetivo. E no decorrer dessa rota, ele é aquele Exu que protege você, né? Protege as suas finanças, lembrando como ele está inserido no reino da Líria, ele trabalha com comércios, ele trabalha com negociações. Então, assim, nesse caminho até você chegar ao seu objetivo, você pode contar com a proteção desse Exu. Ele vai te dar sabedoria para você saber qual é a rota melhor, qual é a menos perigosa, qual é a rota que você terá bastante desafios e como você pode desviar de certas coisas ou como você pode enfrentar certas situações. Então, esse Exu, ele trabalha nessa questão. Sabe aquelas pessoas andarilhas, né? Essas pessoas que vendem produtos nas ruas, que dormem nas ruas, né? Que são andarilhos. Então, esse Exu também acaba que sendo o protetor dos andarilhos, das pessoas que trabalham na rua, né? Das pessoas que trabalham com feiras, das pessoas que trabalham com viagens, né? Os caminhoneiros. Então, assim, esse Exu, ele é o protetor, né? E é aquele que dá sabedoria para a melhor rota, né? Então, assim, para que vocês saibam qual é o trabalho dele. Como ele trabalha com viagens, com rotas, ligado à lua. Quando eu falo de lua, nós falamos de sentimentos. Então, no meio da estrada, você pode, então, sofrer algumas coisas, né? Solidão, saudades, né? E também, nessa caminhada, às vezes você quer se divertir, você quer parar num local e você quer se divertir, se extravasar. Como esse Exu faz parte, né, do povo cigano, ele gosta das festas, né? Ele gosta, então, de circos, ele gosta de amores que vêm, amores que vão, né? Ele gosta de danças, sabe? Então, assim, ele é um Exu que, às vezes, as pessoas acham
que ele mistura um pouco com a malandragem. Porque, na verdade, como o reino da malandragem também está inserido no reino da lira, e esse povo faz toda uma associação. Então, às vezes, esse Exu, Tranca-Rua do Luar, ele vai chegar no local, ele vai parecer um Zé Pilintra da vida, fazendo piadas, ele vai rir, né? Ele vai falar de sentimentos, ele vai contar história. Então, assim, é um Exu muito alegre de se lidar com ele, diferente de alguns tranca-ruas aí, que nós conhecemos, que são mais severos. Esse tranca-rua, ele é mais suave, ele é mais tranquilo, né? Ele é mais agregador, por se dizer assim. Então, esse Exu, ele é aquele ser que, com o passar do tempo, ele ajudou a Quimbanda a agregar, então, alguns costumes. Como nessas rotas tinha vilarejos, né? Encontravam com outros povos, ou ficavam ali vivendo em outras culturas. Então esse Exu agregava conhecimentos antigos. Por isso que ele também é um dos protetores, né, das tradições antigas. E como ele absorve, ele agrega, né, inclusive oráculos. Esse Exu, ele é especialista em oráculos. Se você está interessado em jogar jogos de Exu, né, tipo búzios, se você quiser jogar cartas, runas, né, tarô, ele tem um conhecimento muito voltado para tudo isso. E é especialista em oráculos, por isso que às vezes existe uma ligação muito forte dele com os oráculos, para você pedir a esse Exu para que te dá uma iluminação, uma sabedoria em relação aos oráculos, que é também a sua especialidade. Ele trata de encontros, mas também de desencontros, né? Novamente, você quer encontrar uma pessoa que você perdeu, os tranca-ruas são especialistas nisso. Esse Exu do Luar, ele é aquele, então, que é capaz de fazer com que você encontre o seu parente perdido, a pessoa amada perdida, né? Ele é aquele também que pode trazer os seus amores ou o seu amor de volta, né? Nós falamos muito sobre essa questão de só Pombogira trabalhar nessa questão do amor, mas o Tranca-Rua do Luar trabalha também na questão do amor, do adoçamento e dos encontros também, assim como os desencontros, né? E com ele também, para você que precisa, né? Eu vou falar que precisa, porque tem gente que precisa mesmo, achar um parceiro sexual, uma parceira sexual, ou você quer apimentar o sexo, ou apimentar a relação. O Exu Tranca-Rua do Luar também, ele é especialista nisso, né? Lembramos que ele também cuida de ansiedade, de depressões, de solidão, de baixa estima, como ele faz parte do povo do luar. Igual eu falei para vocês, para vocês essa ligação com o Exu Lua Negra. Então ele conhece aquelas estações escuras da vida, né? O que eu chamo daquelas estações do enforcado, né? Que você já não tem mais o que fazer, que você já chegou no seu limite, que você não vê saída. Então o Exu Tranca-Rua, ele pode fazer com que a lua brilhe novamente na sua vida, ele dissipa a escuridão sentimental e ele traz novamente para você aquilo que você precisa. Ele cuida então do fator sentimental. Agora nós temos também, né, que pensar da seguinte forma: o que o Exu faz de positivo, ele pode fazer de negativo, né? Se você então for enviar essas forças contra os seus inimigos, ou se não, quando você está negativo com sua própria energia, que você não alimenta bem esse Exu, que você não trata esse Exu como deve, então você está sujeito à solidão, você está sujeito a ansiedades, a depressões, você está sujeito a sair pelas ruas sem rumo, né? Aí você perde então a alegria de viver, de dançar, né? Você então acha que a magia não mais te atrai.
Então você fica fraco na sua magia, por quê? Porque esse Exu ele conhece muito de magia, como eu falei para vocês, que ele trabalha muito com essas deusas, com essas fases, né, da lua, ou com essas faces das deusas também, que são variadas. Então nós vamos ver que ele pode trazer também a questão da sua mente ficar bagunçada, desordenada. Quando nós falamos de lua, nós falamos também do estado lunático, nós falamos de loucuras. Então, esse Exu pode fazer com que você não fique muito bem da cabeça, né, no seu fator negativo. Então, você esquece muito as coisas, você começa, por exemplo, a sair de casa, você tranca a casa, de repente, lá na esquina, você pensa, poxa, será que eu tranquei a casa? Você volta e está tudo trancado. Na metade do caminho, será que eu fechei a janela? Você volta novamente. Então, assim, existe aquela situação que parece que nunca está perfeito, que você sempre esqueceu alguma coisa. Então, esse Exu pode fazer isso com você no estado negativo, assim como você quer também que os seus inimigos padeçam dessa forma, esse Exu pode fazer isso com seus inimigos. Viu? Eu acho interessante a gente falar sobre esses Exus e a gente atualizar essa questão do reino, que foi criado para facilitar a forma de trabalhar com esses espíritos. Então, se eu sei que ele está inserido, né, no reino da lira, que é comandado pelo Exu, rei 7 da lira, e Pombogira, rainha das 7 liras. Então, nós vamos ver que ele trabalha então com comércio, né? Com artes, ele gosta de circos, ele gosta de dança, ele gosta de magias, ele gosta de jogos de cartas, então ele gosta de oráculos. Então, tudo isso vai estar inserido aí no reino da lira. Vai estar envolvido o fator sexual, os encontros, os amores. Vai estar envolvido aí bancos, negociações, fechamento de negócios, vai estar envolvido então rituais de magias para a prosperidade, oferendas para a prosperidade. Mas quando eu jogo esse Exu também no reino do luar, então eu vou ter mais um foco sentimental, é claro, vai estar ligado tudo isso que eu falei com o reino da lira, mas vai entrar outro fator também. Então, ele vai muito mais na alma, por estar ligado com a lua, né? Com esse estado sentimental, com essa questão de buscar os deuses antigos, a proteger, então, essas tradições antigas. Então, vai mostrar esse Exu mais enigmático, né? Esse Exu que por maioria das vezes, ele vai chegar alegre e tudo mais, mas tem noite que ele vai chegar pensativo, ele vai chegar então enigmático, ele vai começar a dar conselhos sobre sentimentos, sobre as fases da vida. Então vão ter dias que ele vai vir no terreiro para falar dos seus sentimentos, de como você enfrentar os seus medos, de como você traçar uma roda mais favorável na sua vida, de sair dessa inércia que você está vivendo, buscar um novo rumo para a sua vida. E às vezes ele vai chegar para cuidar dos seus sentimentos de uma forma diferente, entendeu? Ele vai fazer você dançar, ele vai fazer você festejar, e nesse momento de festa, de dança, assim como o povo da malandragem faz, ele vai retirar suas angústias, entendeu? No outro dia você vai amanhecer com mais força de viver, de traçar novos horizontes, de fazer novos planos para a vida, entendeu? E vai sentir aquela alegria no peito, né? Porque esse Exu está ligado com aquela festa, com aquela alegria que não se acaba mais. Então existem duas formas da qual esse Exu possa chegar no terreiro. Não é que ele está triste, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, a entidade hoje chegou triste. Não, a entidade chegou enigmática. A entidade chegou fazendo com que as pessoas olham mais para dentro de si, né? Não com aquela algazarra, com aquela festa,
mas de uma forma mais séria, né? Então vai ter dia que a entidade vai chegar sorrindo para todo mundo. Então ela quer trabalhar de uma forma diferente. E então vocês têm que prestar atenção de como Exu chega no terreiro. O que Exu quer trabalhar hoje? O que Exu veio fazer? Né? Então esse Exu ele vai esclarecer dúvidas acerca do seu caminho, da sua jornada. Né? E outra coisa que eu acho muito interessante, quando a gente fala assim, né, surgiu a questão do culto livre. Esse Exu, ele joga totalmente por terra a questão do culto livre, porque ele é o protetor do clã, ele é protetor das famílias. Deixa eu desenhar. Que forma, mestre? Por exemplo, você sabe que na sua casa, no terreiro de Quimbanda, tem o seu tata ou mameto. Então, quando você chega, né, e que vão ter todas aquelas cerimônias, que vão abrir os cultos de Quimbanda, os ancestrais da casa, chefes, né, do seu tata, da sua mameto, vão ser louvados. E depois, aqui no nosso é assim, e depois vão ser louvados os seus Exus. Então a Quimbanda é um culto às famílias, não é um culto à família, é um culto às famílias, entendeu? Então esse Exu do Luar, ele desmascara o culto livre. Que culto livre, mestre? Sabe, é o seguinte, você é guiado somente pela intuição. Quase que eu desligo aqui o microfone, quase, né? Não esqueço, o microfone está aqui. Então, assim, intuição sem conhecimento, é o que o culto livre faz. Mistura Oxum com Jesus, e Bíblia, e Orixá, vira uma salada de fruta. Então, assim, você guia a intuição. Só que a Quimbanda, quem entende de Quimbanda, vai observar o seguinte, que existe a energia receptiva e a energia dinâmica, né? Vai existir, então, por exemplo, aquele Exu que é dinâmico, muito ligado, né, àquilo que você estuda, né, a ação, e vai existir também o poder receptivo, que está muito ligado com a intuição, e os dois andam juntos. Então, o culto livre, ele não é Quimbanda, viu? Tá? Tem gente que está cultuando o culto livre como se fosse Quimbanda. Ah, mas tem Exu, tem Pombogira. Não é Quimbanda, viu, pessoal? Não é Quimbanda. Porque a Quimbanda, ela então segue toda uma linha, né? Ela tem um clã, ela tem o tata, tem o mameto, e não é louvado só os ancestrais do tata e da mameto. São louvados ancestrais dos filhos e das filhas da casa. Então é um louvor às famílias, tá? Então na Quimbanda não existe culto livre. E nunca vai existir, porque essa não é a proposta. E o Exu Tranca-Rua do Luar, ele joga por terra totalmente essa questão do culto livre. Por quê? Presta bem atenção. Como que deve ser um culto de Quimbanda livre, de fato? Você tem o seu terreiro, como aqui, né? O pessoal vem 2 vezes por mês no terreiro, nosso culto de Quimbanda. Mas aí, eles têm também a liberdade de fazer oferenda na casa deles, se eles tiverem um espaço. Eles podem ir no cemitério, podem ir na mata, podem ir na praia. Então a Quimbanda é composta por um culto coletivo, da qual você virá para o terreiro, e um culto individual. Então, em parte você louva a sua família dos ancestrais, e em parte você louva a família dos ancestrais, do mameto, ou da mameto, e do tata da casa, dos seus irmãos e os seus. Então nós vamos observar que a Quimbanda ela é composta de famílias, não é a família, famílias. É por isso, pessoal, que o Exu Tranca-Rua do Luar, ele é o protetor do clã. Ele é protetor dessas famílias.
Entendeu? Então, quando você entende de quimbanda de fato, você descarta o culto livre. Você descarta. Porque, na verdade, nem é um culto livre. Tá? Porque esse culto livre aí tem líder. Tem mameto. Né? Já não é um culto livre. Tá? Mas por que existiu o culto livre? Porque é o seguinte, a falta de autonomia que existe em alguns terreiros. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu participei de um terreiro e uma vez me deu vontade de fazer oferenda para o meu Exu e minha pombogira. Então eu cheguei na casa, eu falei, eu quero fazer uma oferenda. E aí a mãe da casa, a mameto da casa, falou assim, pode fazer. O valor, na época, se não me engano, era de 380, se não me falha a memória. 380, ela que fez a oferenda. Eu fui só para ver a oferenda já feita e fazer meus pedidos. Não toquei, não fiz nada, né? Por isso, pessoal, que acabou existindo o culto livre, né? Fora os candomblés da vida, né? Fora os candomblés da vida aí, que eu não vou entrar nesse mérito, tá? Então, assim, existem muitas pessoas destruídas, existem muitas pessoas abandonadas, pessoas mal cuidadas, e não sente amparadas, então o culto livre veio para sanar um buraco deixado por vários tatas e várias mametos. Entendeu? Agora aqui em Banda Luciferiana, ainda bem, nós não temos esse dilema, porque você tem toda essa liberdade, você tem os seus deveres, é claro, mas você tem a sua liberdade, né? E a liberdade, né, pautada com responsabilidade. Então, pessoal, esse Exu, ele vem desmascarar tudo isso. A quimbanda, ela é um clã, são um ajuntamento de famílias, não é só sua família em casa, você, não. É um ajuntamento de famílias. É assim que é uma quimbanda boa, né? É a proposta, né, dos Exus, é essa. Além desse Exu, Tranca-Roduluá, existem vários outros Exus que protegem o clã, né? E então, assim, quando eu falei que esse Exu, ele protege o clã, mas ele protege os andarilhos, né, solitários, vamos traduzir? É o que eu acabei de falar para vocês. Ele protege, então, esse culto coletivo e esse culto individual, tá? Ele ajuda tanto um quanto o outro, mas, ó, os dois andam juntos. Então, vocês tomam cuidado com algumas propostas aí de uns quimbandeiros. Então, assim, se você está sentindo sozinho no seu terreiro, se o seu tato, seu mameto não te ensina nada, não ensina você a fazer oferenda, não ensina a fazer defumação, não ensina você, por exemplo, ativar um ponto riscado. Nós temos a faculdade esotérica, que eu ensino sobre a quimbanda luciferiana Príncipe Negro. Nós temos aí discípulos em vários estados do Brasil e fora dele, que praticam as suas quimbandas em casa. Eu auxilio para que essas pessoas façam esse culto, né? E quando podem, porque já existe uma diferença, eles moram em outros estados e outros países. Para vir 2 vezes por mês aqui fica complicado, né? Então, de qualquer forma, nós damos essa liberdade e nós ensinamos mesmo à distância eles fazerem os seus cultos. E quando moram, por exemplo, pessoas no mesmo estado que tem como se encontrar, então nós passamos, então, tipo uma lista e ensinamos como que essas pessoas possam se encontrar e fazendo cultos, né? Colocamos lá um responsável e vão fazendo cultos até que a gente possa abrir um terreiro lá, certo? E outra coisa que eu quero dizer para vocês é que acontece muito. Tem pessoas que surgem, virei tatá. Quem te levou tatá? Foi o tatá. Olha, pessoal, toma cuidado com isso. Quando alguém falar assim, que é tatá, o mameto, que foi, então, consagrados por mim, primeira coisa, tem meus números de telefone, me liga e pergunta. Porque tem pessoas aplicando golpes aí, tem pessoas que fez o primeiro, segundo pacto, não tem assentamento, e estão abrindo terreiros aí, né? E dizendo que eu sou tata deles. Não sou.
Primeiro porque os terreiros de quimbanda, quando eles são abertos, né? Por exemplo, eu tenho um tata, que é meu discípulo, o Mamameto. Eu vou até a sua cidade, até o seu estado. Vou ficar praticamente uns 25 dias, 15 dias, vai depender aí. E eu vou passar toda a fundamentação, né? Para que o terreiro seu seja aberto. E depois vai ter uma festa de aberturas, né? Vai vir o Exu do Tata da casa, né? O Pombogira, Damameto também. É uma festa linda, né? De comemoração de abertura de um terreiro, né? Então, assim, é assim que nós fazemos. Depois vem para minha casa e o Tata e a Mameto vai continuar guiando a sua casa. Então, é assim que nós agimos. Então, tem gente aí se autodeclarando Tata e Mameto, nem assentamento tem, nem foram iniciados na quimbanda, pessoal. Sabe? Tem muita gente emocionada por aí e a cada dia fica complicado. Então, pessoal, para que nós possamos terminar nesta noite aqui, né? Eu quero deixar um grande abraço para vocês que têm seguido. Cada dia que passa, aumenta o número de seguidores aqui do canal do YouTube. Então eu sou grato, porque eu sei que vocês estão gostando, né? Vocês merecem o melhor de mim. Por isso que eu me esforço para estar aqui, para poder falar um pouco de Exu e Pombogira, para bater um papo com vocês, porque vocês merecem, né? Nesses anos todos aí, que vocês têm me acompanhado, sendo inscritos, compartilhando os meus vídeos também. Então, vai um abraço para todos vocês aí também de outros países, de outros estados desse grande Brasil nosso. E eu espero que eu possa ter te ajudado um pouco em relação ao Exu Tranca-Ruas do Luar. E se você quer saber mais, estudar mais, né, sobre esses Exus, segundo a nossa visão, quer saber oferendas desde esse Exu, o que você pode fazer? Entrar em contato conosco, se inscrever para entrar na nossa faculdade esotérica, né? O valor da mensalidade é R$120. Temos aula uma quinta-feira sim, outra não, às 20h30, são 1 hora de aula, das 20h30 até às 21h30, e essas aulas são gravadas. Caso você perca as aulas, então você pode entrar em contato com as nossas secretárias, nossos secretários, e você vai poder baixar as aulas, né, e ver no momento que você esteja disponível. Então, nós sempre damos um meio, né, procuramos um meio de ajudar ao máximo as pessoas a participarem dessas aulas. E nesse valor também de 120, você tem direito a 2 entrevistas comigo, videoconferência, né, de meia hora, para tirar algumas dúvidas, ou se você quer contar algum dilema seu, ou você tem algumas dúvidas que você não perguntou nas aulas, mas você gostaria de fazer para mim, né, não queria fazer no grupo, então você pode marcar essa entrevista, né, com a nossa secretaria. Então vocês estão vendo que nós damos um total amparo para você que se junta à nossa grande família Quimbanda Luciferiana Príncipe Negro. E nós deixamos um grande abraço para vocês e até a próxima.